só falar da internet, né, que deu um E galho. ela tá te escutando, né? Aí ele dá uma travada. Sabe que uma coisa que às vezes adianta é. Sabe aquela coisa que a gente liga e eles mandam a gente tirar da tomada, esperar 10 segundos e botar de novo? Sim, Sabe eu por que que faço. eles pedem isso? Porque o que acontece é que o teu modem ele está num IP e às vezes aquele IP atende vários lugares daquele ponto ali e ele superlota. Então, mesmo que tenha banda sobrando em outro IP, tá todo mundo fixo, o modem fixa, entendeu? Aham. Então, às vezes, tirar e colocar é bom porque se tem, assim, digamos assim, fluxo, né, ainda de dados, ele vai buscar em outro IP, ele vai desfixar, né? De repente, tenta ver aí se não funciona. Eu fiz isso ontem várias vezes, foi o que me salvou. Agora eu tô É, trocando tô mas a indo para os real é dados do que celular. não tem mais, a gente está num limite pelo cabeamento, né? Tá demais, não consegue atingir, né? Se tu vai fazer medição de fluxo de dados ali, tu vê que está bem abaixo do que normalmente é, né? Contratado. Muito bem, pessoal, botei para gravar para dar uma aula de fluxo de dados. Ai, ai. Pessoal, essa mudança aqui da data que deu bug, deu um bugzinho ali no nosso Moodle, tá? Isso foi normal. Mas essa mudança de lugar da data de entrega se refere a uma troca que eu e o Silvio achamos que era bom fazer esse semestre, de ordem de aulas, tá? Normalmente, como fazer mini-doc 1 e 2 iria lá para frente. E agora a gente estaria falando do roteiro, mas o Silvio achou por bem, e eu concordei, que a gente antecipe um pouco algumas questões do projeto, para vocês terem mais tempo de elaborar o projeto, não ficar explicação e logo já entrega. Tá? Então, no cronograma, hoje a gente teria roteiro, a parte conceitual, na outra aula estrutural, e aí depois o como fazer, né? E agora a gente puxou o como fazer para vocês já começarem a elaborar essas questões nas discussões com os grupos, e aí a gente vai falar então de tópicos que tem que entrar ali na entrega do projeto, tá? De mini doc. Então, por isso que acabou que a data da entrega foi lá para o dia 23, né? E nisso o Moodle não nos sacaneou, estava certo. Eu que não tinha passado ainda para cá, tá? Então, deixa eu, acho que abro aquele roteirinho, né, de projeto, né, Silvio? É, o PPT? PPT. Posso abrir ele aqui? Pode. Posso ir falando, inclusive. Isso, aqui, ó. Então, esse aqui é um roteirinho do que vocês vão passar para fazer o projeto. Gente, essas 1000 telas na frente, eu não nasci para ser DJ de tela. Vocês estão todos em cima do meu slide, tá? Tu tá enxergando aí bem, Silvio? Sim, sim. Metade de. Tá. Prof, se tu der ESC, volta ao normal. Daí a gente fica em cima e não na frente. Sim, mas daí eu não acompanho todos vocês, aí eu fico só aqui com eu, o Silvio, mais um. Eu queria enxergar todo mundo, mas tá. Vamos lá, vamos embora. Bom, vou? Pode ir, vamos junto, vamos, Tá. vamos. Gente, esse PPT, bom, ele está ali no Moodle à disposição de vocês. A ideia é que vocês usem ele exatamente como o André disse, um guia bem prático de o que tem que ter no projeto. A ideia não é que que ele sirva só para organizar a apresentação do projeto, o projeto documento, sabe? É que à medida que vocês vão pensando, incluindo cada um desses tópicos, vocês vão tendo que tomar decisões. E essas decisões vão formatando o projeto como um todo, tá? Então, ele é bem prático. Por exemplo, nós temos alguns tópicos aí nessa primeira lâmina, mostrando cada uma das coisas, depois a gente vai detalhando. Título, tema, abordagem, justificativa, personagens, formato, diferenciais, referências, cronograma e equipe. O título parece uma bobagem, né? Todo trabalho tem um título e tal, mas a ideia é vocês pensarem num título que já sirva já seja uma referência do trabalho, né? Que remeta ao conteúdo do trabalho, ou ao público, que
que ao a gente acionar aquele título, já vem à mente a ideia geral do documentário, do projeto, tá? Ok? Agora eu fico com medo de ter caído, sabe? Não, tá tudo ok, tudo ok. Tá bom. Eu acho que uma forma interessante, né, aqui da abordagem, a gente está falando de título, aí vem o tema, e depois vem a parte de argumentos, assim, imagine a gente ampliando, né, a gente vai de um pontinho, e vai ampliando o assunto, né, então o título é aquele ponto que, se não deixa claro, nos instiga ou nos leva a criar uma associação que vai estar defendida aqui na temática e que, por consequência, a gente amplia um pouco mais no argumento ali, né? Aqui na abordagem, né? Então, vejam como um crescente, né, da ideia aparecendo aos poucos, sendo desnudada para quem tá lendo esse projeto, né? E uma boa sacada de título já é uma boa largada, né? A gente já a primeira coisa que nos chama atenção é um bom título. Então, dei uma pensadinha nisso. Isso. Quanto ao conteúdo, o tema, você tem que dar uma geral sobre o que vai tratar a obra, né? Qual a abordagem. O tema é uma coisa mais geral, porque depois vem a abordagem, que daí vocês especificam por que caminho vocês querem seguir dentro daquele tema. Vocês querem tratar a vida, sei lá, a infância durante a pandemia, né? As crianças que não estão vivendo a vida lá fora, o convívio na escola e tal durante a pandemia. Esse é o tema. Daí, que abordagem vocês querem? Vocês querem do ponto de vista psicológico? Não, a gente quer do ponto de vista dos pais, do convívio com os pais, ou do ponto de vista da perda das consequências disso. Entendem que vocês vão, isso que a Andrea falou, vocês vão afunilando, vão especificando vão dando aquele... Lembra que eu tinha comentado da história da fotografia, né? Que estamos eu e o Silvio assistindo alguma cena, Silvio fotografa de um ponto da esquina e eu de outro, quer dizer, nosso ponto de vista sobre o mesmo tema é diferente, né? O modo como a gente vai argumentar e abordar vai ser diferente. Tá? Então, a abordagem tem a ver com esse ponto de vista. Exatamente. E ele é super importante porque o tema, em geral, é geral, né? Assim, a vacinação, a crise, miséria, tudo isso já foi abordado, já foi tratado. Então, a ideia de vocês acharem um enfoque, um olhar de vocês é o que vai tornar a obra única, né? Que vai vai ser o olhar de vocês. Eu nunca esqueço de uma pauta que eu até usava de exemplo assim nas aulas sobre lixo na redenção, né? E quando a gente fala lixo na redenção, a gente pensa, mas não tem coisa mais óbvia, né? Eu acho que mais que isso, só o SAMU, né? Essas pautas assim meio clássicas, né? Mas quando a gente... Isso seria, digamos, o tema, né? Mas quando a gente pensa na abordagem, se eu disser para vocês que são encontradas 500 camisinhas, recolhidas 500 camisinhas por dia na redenção, vejam que eu aqui já estou falando de outra abordagem, que já me leva para uma perspectiva de ir um motel a céu aberto, né? Que já não é mais aquele olhar da redenção e do lixo que poderia ser latinha, bituca de cigarro, resto de comida, né? Sujeiras, enfim. Então, essa abordagem é um detalhamento ali com embasamento. Esse embasamento está aqui na justificativa. Essa justificativa está amparada por uma necessidade pública ou por um dado muito importante como esse, né? Poxa, é um número expressivo, né? É algo que nos impacta. Assim, poxa, como assim 500 camisinhas? E é verídico, gente. Então, é uma coisa que faz a gente pensar, né? O que acontece ali, né? Eu quero documentar o que acontece no parque à noite, né? Então, eu quero entender essa logística, eu quero
ir por esse caminho. Essa justificativa daquilo que era a abordagem, do tema, né? E daquele título inicial. Então, vejam que vai indo, né? A gente vai dando conta dessa temática, né? A gente vai dando uma cara e vai expandindo ela a ponto de realmente a gente conseguir pensar do ponto de vista para quem está indo isso, né? Quem é o público desse meu trabalho aqui, né? Desse meu olhar, porque tem gente que não vai se identificar, né? E nós falávamos muito isso acho que na segunda aula, né? Sobre a gente vai tomar um ponto de posição, a gente não vai ser imparcial, e vai ter gente que não vai concordar e que nem vai ser público do que eu estou tratando, né? Documentários muito políticos, assim, muito politizados, muito posicionados politicamente, muitas vezes nem são vistos por pessoas que são antagônicas àquela ideia, né? Refratárias. Então, é importante que a gente sempre também pense, né, nessa questão do público como não alguém que a gente queira necessariamente agradar, mas alguém que a gente tem que falar a língua, entendeu? Alguém que a gente precisa, de alguma maneira, pensar o que eu quero que este público rompa, reflita, né? Então, o público aqui é alguém muito importante que vem justamente amarrada a essa abordagem. E a definição do público implica no formato e na linguagem que vocês vão adotar, né? Se vocês querem falar com um público adolescente, certamente vocês não vão poder fazer uma narrativa igual se vocês quiserem falar com um público super específico, sei lá, médicos com mais de 50 anos. A definição do público implica em definir também qual é a linguagem, o formato do material que vocês vão fazer. Então, não é só uma questão mercadológica, mas é uma questão que vai implicar no todo do projeto, né? Que daí é o próximo item, o formato. Bom, queremos falar é um documentário para criança, né? A gente já teve aqui nessa cadeira documentários voltados para o público infantil. Bom, então, como nós vamos falar para esse público? Que linguagem a gente vai usar? A gente vai usar animação o tempo todo? Não, a gente vai usar humor, a gente vai criar um personagem que vai ser o guia desse material porque é para criança. Ou não, a gente vai fazer um doc só para adulto, sei lá, para produtores rurais. Vamos usar só depoimentos e na primeira pessoa, não vai ter interferência de jornalista. Sei, vocês definem o formato, mas tentem definir o máximo possível, né? Tamanho, linguagem, formato, composição. Tentem especificar o máximo que der. Uhum. Bom, próximo item, diferencial. O que vai ter diferente nesse material de vocês que já não tem no mundo aí, já não foi feito? Qual é onde está a particularidade? Onde vocês estão se colocando nesse documentário? É num enfoque diferente? É num formato diferente? É numa abordagem aprofundada de um tema que, em geral, é superficial? Nesse item, a ideia é a gente perceber o que terá de diferente nesse material, né? Isso implica em vocês também pesquisarem o que já tem sobre o assunto, né? Porque vocês podem achar que é super diferente isso porque vocês nunca viram nada igual, mas vocês não terem visto não significa que não tenha, né? Então, isso é uma coisa importante que o Silvio está dizendo, né? Pesquisa. No momento que vocês estão ali definindo, né? Vocês estão bem nessa fase de pensar o tema do doc, dá uma olhada no que tem, né? Claro que isso é meio instintivo, a gente faz, né? Mas esse dar uma olhada não pode ficar na superfície. A gente realmente tem que ir atrás de materiais e até de reportagens especiais para ver o que elas já abordaram, né? Não ficar só em documentário. São coisas diferentes, a gente já viu aqui em aula, mas de qualquer maneira, o assunto, o modo como o assunto já foi abordado, já foi a público. O que já tem de disponível para que eu possa dizer que este ponto aqui é um diferencial, né? Porque às vezes eu acho que mas eu acho para mim, né? Eu tenho para mim que sim, mas aí quando eu abro para a janela e vejo para o mundo dos outros é um diferencial,
Então, ter em mente assim, que a pesquisa ela é bem importante nesse ponto de largada, para a gente não só achar que a gente está inovando uma ideia aqui de tema, e ela já daqui a pouco ser mais do que batida ou até já mais do que discutida. E aí o nosso propósito de ter uma reflexão, criar uma ruptura de pensamento, talvez não seja a grande diferença aqui, né? Pode ser que eu, então, aí veja de um outro ângulo, e essa é a diferença. Bom, aí sim, né? Então, o modo como a gente constrói o argumento e diferencia ele de outros é bem importante. Tá? Para quem já foi meu aluno, já está cansado de ouvir esse meu discurso, né, do sair da bolha. Não é porque eu não conheço que não existe. E tem algumas cadeiras que até nas primeiras aulas eu apresento um PPT só como é que eu descubro se isso já não existe, que é pesquisa. Passar da primeira página do Google, falar com quem entende do assunto, pesquisar no YouTube, falar com profissionais da área, para ver se esse material já não existe. Não é porque eu não conheço que não é. E esse é um erro super comum da gente, né? Assim, baita ideia para ti que não viu o filme que foi lançado mês passado sobre isso. Isso é super comum, isso é super comum. E não só aqui, na vida. As aulas do Silvio eu adoro, dando a real. Na vida é assim. Muito bem, e dentro dessa linha da gente também, que as tuas aulas, a quadro dando a real das aulas do Silvio, não é porque tu não sabe que não existe. Mas nessa linha de pesquisa também entram as referências, né? Porque o chamado benchmark de concorrência e o benchmark de inspiração, né? É a busca por aqueles que já fizeram, né? E que a gente tenta encontrar um diferencial, não fazer parecido ou com o mesmo recorte, e também aqueles que são muito inspiradores, né? Aqueles que nos dão base para querer tentar fazer parecido, só que para outro assunto, né? Que se tornam referências. Então, por isso, de novo, a história da pesquisa, né? Da gente assistir, da gente entender, da gente consumir aquilo com um olhar analítico. Eu acho que é isso, né? Eu falava, eu acho que numa primeira ou segunda aula, sobre o quanto eu aprendi de fotografia, não só fotografando, mas olhando e analisando aquilo que está feito e pensando de que ângulo essa pessoa fez, como é que ela fez. Na época era os ISO, ASA ainda de analógico, né, o filme, mas então assim, com que ISO, com que não, né, com que tipo de filme, como é que ela fez esse contraste, né? Hoje a gente tem 1000 recursos digitais, né? Mas interessante assim a gente começar a ter esse olhar de curiosidade em cima do produto final. E analisar mesmo, né, criticamente, e observar com o olhar também de quem busca inspirações. Interessante essa forma como eles construíram essa cena, né? Cria emoção, faz tal coisa, né? Então, assim, aquela discussão primeira que nós fizemos em cima do documentário do semestre passado, que eu achei muito interessante as coisas que vieram, que vocês enxergaram, né? É esse olhar analítico que a gente quer, né? E ele é o que busca formas de referência inspiradoras, né? Referências que nos ajudam a construir criativamente a proposta de documentário, mas também nos ajudam a ver, ó, isso aqui já está mais do que batido, então vamos para outro canto aí desse assunto, né? Vamos criar outra estratégia aqui nessa abordagem. E essas referências, elas têm o papel também de transpor o que está na cabeça de vocês para os outros, né? Porque às vezes a ideia está super clara na cabeça de vocês, mas eu não consigo entender. Então, vocês me trazem uma referência, nos trazem referências que a gente consegue imaginar o que vocês estão pensando. E essas referências elas não precisam ser um todo, assim, nós queremos fazer desse jeito. Pode ser por fragmento, por setor. A trilha sonora que a gente pretende usar é tipo essa. Daí é uma referência, né? A edição que a gente quer usar é super ágil, fragmentada, tal, tipo essa. Então, vocês podem ter várias referências. Uma sobre a edição, outra sobre a luz, outra sobre a montagem, outra sobre a abertura. O todo é um conjunto de referências, tá?
Em publicidade, a Nath trabalha bastante com isso, né? Mas eles usam o mood board, né? Que é um quadro de referências que é por onde o projeto vai passar, coisas que nos inspiraram e que nos mobilizam aí mais ou menos por essa linha, né? Então, que constrói, que compõe, né? E nos ajuda a enxergar o produto final, antecipar, né? Esse produto final com mais clareza. Então, basicamente é isso, né? As referências. Muito bem. E aí, muito importante, né? Especialmente sempre que a gente trabalha em equipe, mais ainda, né? Que é o cronograma, que é a gente conseguir ter clareza, né? Dessa definição de fluxo de ações dentro da construção do DOC, né? Então, ter definido aí o quanto tempo leva aí para vocês conseguirem fazer toda uma produção, toda a pré-entrevista, depois as entrevistas, a decupagem, né? Então, como é que vocês vão trabalhar internamente com as ações que tem que acontecer para fazer esse universo aí que já foi levantado, toda uma referência, um diferencial, né? Bom, isso aqui virar um produto final, né? E o cronograma de vocês, obviamente que ele tem que estar orientado pelo da disciplina, né? As datas de entrega do projeto para a disciplina já estão ali no cronograma, então vocês vão adaptar o cronograma de entregas da disciplina para o cronograma de atividades do grupo, né? Bom, se tem que nos entregar o roteiro na semana tal, vocês vão se organizar para internamente que dia o roteirista vai... Tá dando uma trancada para mim. Como? Não sei se trancou só para mim um pedaço aqui teu. Para vocês trancou? Trancou um pouquinho. Agora estou aqui. Só repete esse finalzinho, Silvio. Não, eu acho que eu só estou repetindo mais do mesmo. Vocês têm que adaptar o roteiro, o cronograma de vocês ao cronograma da disciplina. Se a entrega do roteiro no nosso cronograma da disciplina para daqui a 2 semanas, internamente o grupo tem que se organizar para fazer esse cronograma do roteiro ali. Vamos aprontar nessa semana, para a semana que vem a gente revisar e entregar para os professores na semana tal. Isso. É importante, assim, que dentro da visão de cronograma a gente costuma colocar tudo, assim, né? Gravando, né? Decupando, né? Mas esses são os gerúndios da ação, né? É importante que a gente tenha o entrega do tal coisa, entrega da cena tal, né? Entrega da entrevista. Então, assim, as entregas têm que ser muito documentadas tanto quanto o que vocês vão fazendo para chegar nelas, né? Então, essas têm que estar negritadas em vermelho, porque para que a gente tenha noção do tempo que nós temos para produzir, porque é um tempo curto, né? Então, aí a gente tem que se organizar bastante para que não chegue ali no dia, por exemplo, que exemplo, né? 3/6, estarão prontos os 2 primeiros vídeos. Eu sei que eu tenho que fazer uma trajetória até chegar nesses 2 vídeos prontos, né? Então, quem ficou responsável por fazer a finalização desses aqui, né? Essa pessoa já está com alerta vermelho ali, ó. Dia 1, 2 de 6, ela já está trabalhando para que no dia 3 realmente isso esteja pronto, tá? Então, o que vocês vão fazendo, mas principalmente as entregas, o que vai finalizando. E aí falamos, então, justamente da questão da equipe, né? Quem faz o quê? Falamos um pouquinho ali no cronograma, isso é bem importante, né? Às vezes isso fica, né, Silvio, de modo mais sutil, né? Eu sou produtor, eu sou editor. O editor até não é tão sutil, o editor edita mesmo, mas alguns cargos dentro, né, do grupo acabam ficando meio sutis no sentido que eles se misturam com outras demandas e meio que todo mundo faz tudo, né? Mas é legal que vocês tenham essa posição de funções dentro da equipe, tá? Porque, de qualquer maneira, a gente precisa ter esse norteador de quem é a referência para isso, né? Isso é bom mais para vocês até do que para mim e para o Silvio, né? Mas de qualquer maneira até para nós no sentido de quem é que ficou com a edição? Precisamos conversar com essa pessoa, colocar ela em contato com o CPM para falar com o técnico, falar sobre
o encerramento ali, qual é a parte de créditos que encerram, né? Tem uma listagem ali de créditos finais que é padrão, né? Da Famecos. Então, a gente sabe que essa aqui é a referência, né? Essa é a pessoa que trabalha nessa função, nesse sentido de ser um facilitador. É claro que cada um vai ter mais de uma função, né? Ou, sei lá, o Arthur vai fazer a produção, o roteiro e ajudar na edição. Claro, vai ter mais de uma função e claro que cada atividade vai ter mais de uma pessoa fazendo. Então, a edição vai ser do Arthur, da Maria e do José. Mas, dentro desse conjunto, tem que ter um xerife daquela atividade, né? Que vai ser a nossa referência, nosso guia sobre aquilo. Então, a edição é o Arthur, a Maria e o José. O primeiro nome ali, o Arthur, é o responsável, é ele que vai demandar os outros dois. Gente, é para amanhã o roteiro, eu preciso que vocês me ajudem nisso, naquilo. Tá? Perfeito. Profis, Diga. no caso da captação, tá? É diferente de tele, que a gente tem um repórter, não sei se seria o caso do documentário, mas várias pessoas podem fazer captação? Sim, e ainda mais nesse modelo que a gente está, né, Luana? Que cada um está na sua casa, o modo como vocês vão construir vai ser realmente uma captação, digamos, repórter, que no caso, então, seriam vocês nessa função, né, de ser também cinegrafista da cena, vocês no ponto que vocês estão individual. Porque é muito difícil, eu acho que seria uma sobrecarga, por exemplo, tu ficar como a pessoa que só vai captar todas as fontes, né? Todas as entrevistas. Acho que é uma sobrecarga bem grande, né? E tem funcionado, eu vou dizer, o que precisa? Mas alinhamento. é importante que vocês discutam bem isso. Exato, esse alinhamento, né? Essa discussão de enquadramentos, né? A própria pauta, né? Que vai vir, que vai guiar. Então, assim, o roteiro, né? O roteiro tem que estar muito claro, né? A pauta de entrevista, o roteiro que vocês estão trabalhando, o mote, né? A abordagem que vocês estão defendendo. Então, isso tem que estar muito claro para todo mundo, porque, claro, eu faria de um jeito, Silvio faria de outro, mas se a gente alinha, nós vamos para um sentido meio parecido. Talvez, tecnicamente, o nosso resultado não seja tão equânime, né? Mas isso aí a gente também está relevando, né, Silvio? Olha ali a filmagem da Luana perto do da Bruna, né? Pô, olha aqui, ó, ficou um lixo. Não, né? A gente não vai fazer isso, a gente sabe que também vocês estão com recursos limitados, mas a gente discutiu muito na análise do documentário do semestre passado sobre cuidados que eles deveriam ter tido e faltou direção, né? Faltou direção de cena em vários momentos, né? Vocês mesmos foram críticos quanto a isso, né? Tinha que ter dirigido aquele menino, né? Ele fica lá. Então, isso são cuidados que a gente deve ter, e que não interfere se a gente está remotamente ou não. Olha só, vou te pedir que tu faça assim, né? Que tu dá uma dirigida no cara, dá uma sentada, tu tá meio sentado torto, que tá né, para não aparecer meio errado aqui na cena. Então, essas combinações, né? O plano que nós vamos usar, né? Vai ser um plano mais aberto, um plano americano, plano médio, enfim, como é que vocês vão... Essas combinações eu acho que são viáveis de acontecer para tentar ter um material mais padronizado, se é a linha de vocês, né? Daqui a pouco vocês vão propor um documentário totalmente disruptivo e frenético, e aí, bom, né? Se é a proposta, vamos ver se o conceito chega num denominador interessante lá no final, tá? Mas eu acho que deixar em um só captando, eu tenho a impressão que esse coitado aí vai penar, vai ficar tudo em cima dele. Mas também, se optarem por isso... Se vocês acham que sim... O nosso papel aqui é mais de orientação mesmo. Se vocês sentem que, olha, eu tenho muita habilidade, eu prefiro que fique comigo essa responsa, e os colegas vão contribuindo e me ajudando a pensar enfim, outras coisas, bom, tranquilo, não tem nenhum problema. E até porque pode ter um modelo de que o entrevistador, o jornalista
participa, né, aparece, então Sim. que ele seja um elemento importante na construção, ele fazendo as perguntas e tal, então, claro, ele Assim vai ter... como a construção do roteiro, né, que nós vamos falar adiante, não é uma coisa ideal que um fique ali sozinho fazendo, né? Porque tem toda uma elaboração, tem que pensar, claro que vai ter alguém que vai ser o guia ali, né? Vai olhar os detalhes e tudo mais, mas ele é parte de uma discussão maior, né? Então, eu acho que ter mais de uma pessoa envolvida, né, nessa função é legal, né? Não fica tão bitolado assim, num só pensando o projeto. Porque daí essa uma pessoa pensa assim, a gente está aqui discutindo, nós somos os produtores desse doc. E aí eu vou fazer o roteiro. Então, assim, ó, eu estou imbuída de pegar tudo que está sendo dito aqui e construir um roteiro, né? Vejam a chance de me escapar alguma coisa. Daqui a pouco eu e a Natália trabalhamos nisso. E ela vai dizer, bah, André, mas olha só, o Silvio comentou uma coisa que a gente não está contemplando aqui no roteiro. A gente tem que pensar nessa abordagem, tem que ter uma cena antes para dar um contexto, entende? Aí depois a gente vai para o personagem. Então, vejam como a construção com mais de uma pessoa sempre é mais rica, né? Tranquilo? Esses são os tópicos básicos, tá? É uma sugestão que a gente dá assim, para vocês fazerem essa apresentação de projeto, é uma defesa de ideia, né? Digamos que vocês estejam querendo até submeter esse projeto por uma análise, né? Quer dizer, como é que eu construo, qual é o encaminhamento, né? De construção de um documentário, tá? Então, para vocês terem como pilares básicos de abordagem num projeto. A gente vai retomar essa apresentação aqui lá, chegando perto do dia da entrega, né, para tirar dúvidas, mas eu achei interessante essa sugestão do Silvio da gente antecipar, para que vocês já saibam os tópicos para discutirem em grupo, né? Isso a gente acabava falando assim de modo mais desordenado, a gente falava desses pontos todos, mas muitas vezes quando a gente apresentava, essa questão não foi discutida nos grupos, e aí a gente via, passou aí 2 semanas importantes que eles podiam ter discutido. Então, a gente antecipou essas 2 semanas, já apresentando o projeto aqui, a proposta de projeto, para que vocês agora, em salas, possam discutir isso, e eu e o Silvio a gente vai percorrendo, tá? Silvio. Dúvidas, questões, críticas, sugestões, lamentações, pedidos, relatos. Tem alguém aí? Nenhuma câmera aberta. Para mim tá tudo certo. Tudo certo? Tem gente que eu nem vi esse semestre, né? A Luana não abriu a câmera nenhuma vez, o Martin não abriu nenhuma vez. Eu sempre abro, né, Silvio? Esse semestre não, a Luana abriu, sim. A Luana abriu. Esse semestre eu não vi a Luana. Eu nem conheço a Luana mais. Tô aqui, linda. Olha ali, ó. Andréia me defende para ele, viu? Porque eu sempre abro. É que esse semestre eu tô muito revoltada. O Leonardo também não conheço. A Vitória sim. O Martin nem respondeu, imagina abrir a câmera. Quem mais? Quem é o Ezinho ali? O Eduardo Carvalho. O Eduardo não abriu? Não me lembro também. Gabriel também não. É um semestre de pouca visualização. Fiz o meu lamento. Já que ninguém se lamentou, eu lamentei. Vamos atribuir aqui essa linha, vocês querem discutir, fechar? Tá. Então, deixa eu botar aqui. Na primeira sala, vou botar a Luana. Quem mais está contigo? Aqui agora no Moodle? Do teu grupo. Me lembra. Peraí, deixa eu lembrar do meu grupo. É tanto grupo esse semestre. É a Natália, a Bruna, e a outra menina não está aqui. Acho que é a Stephanie, se eu não me engano. Tem a Stephanie e a Isadora, mas elas não estão. Tá, beleza. Então, se elas chegarem depois, eu coloco. Sala 2 vai estar a Alexia. Quem é que está contigo, Alexia? Sou eu, Hoje é eu e a Vitória. Vitória e quem mais? A Natália, ela não está hoje. Ah, então Alexia e Vitória só? Sim. Isso, tá. E a sala 3, Eduardo, Gabriel e Martin. O Clube do Bolinha, me lembrei agora. Isso, tá. Yes.
Vou abrir a sala, então, vocês aceitem o convite e eu e o Silvio vamos percorrer para conversar com vocês, tá? No que a gente encerra, aí vocês estão dispensados para botar a mão na massa, tá? Tá bem. Tá, beleza. Estou fazendo a chamada, tá? 9. Leonardo? Tu tem que ingressar, aceitar o convite, Leonardo. Vou interromper a gravação, que daí a gente já vai para os grupos.